A paz, meu povo, tudo bem? Gênesis capítulo de número 33, verso de número 12. Preste atenção. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Essas são palavras de Esaú para Jacó. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que a tua percepção do que é salvação, do que é parte cristã, o que são princípios bíblicos, vai mudar. Eu garanto. Vai mudar e vai mudar muito. E se não mudar, você pode se desinscrever do meu canal, você não precisa assistir mais meus vídeos. Mas eu te peço um voto de confiança. Fica comigo até o final, tá? Não pula, não corta e tem mais um desafio. Se você gostar, dá um joinha, compartilha, porque eu tô com isso aqui, ó, há muito tempo tô com isso aqui. E aprove Deus que hoje eu pudesse ministrar isso aqui ao seu coração, tá bom? O título desse texto, né, é o encontro de Esaú com Jacó. E por que isso? Porque quem me acompanha sabe que eu sou muito apegado à numerologia, essas questões místicas que a Bíblia traz que são sensacionais. Eu já falei do número 3, já falei do número 7, eu falei do número 12 e aqui eu quero falar do número 2. Por que do número 2? Porque a Bíblia vai dizer que é bom que sejam dois, caindo um, outro levanta. Quer que eu continue? Tá bom. A Bíblia também vai dizer que não é bom que o homem ande só, façamos a ele uma adjuntora. Não falou uma, falou uma só, tá, mulherentos? Então, façamos a ele uma adjuntora. Então, tá lá, já falando e quebrando essa teologia da singularidade, de que a salvação é individual. E eu vou quebrar esse mito hoje. Eu já preguei muito isso nas igrejas, já falei muito isso, e hoje eu quero que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possíveis, porque muita gente vai se enganar. Muita gente se engana já com relação a esse negócio de que a salvação é individual. Ah, mas a Bíblia vai dizer que cada um dará conta de si mesmo, o pai não pagará pelo filho, o filho não pelo pai, tá? Cuidado com isso daí, tá? Cuidado, isso daí não tem absolutamente nada a ver com salvação. Salvação é coletiva. A igreja que eu estou indo, e eu posso citar o nome dela aqui, porque a palavra que o pastor traz lá são palavras sempre do plural, sempre do conjunto. Pastor Jairo Magalhães, marido da Cassiane, pastor Jairinho, olha, eu estou encantado com a visão que aquele homem tem das coisas de Deus, tá? Ali da The Alpha. Eu recomendo você, sempre que tiver uma oportunidade, lógico, não vou falar para você sair da tua igreja, lá, vá, porque são cursos maravilhosos. E ele fala muito dessa questão de plural, do coletivo. E aqui, por que Esaú falou isso, né? Por que ele falou isso? Porque a Bíblia vai dizer, e eu vou falar rapidinho isso aqui, porque tem muito texto que eu quero parafrasear contigo. Jacó, ele já nascera com o nome de enganador, surrupiador, aquele que passa por cima, né? Jacó, por sua vez, era calvo, Esaú tinha bastante pelos e cabelos. A Bíblia vai dizer que sua mãe, sabendo que seu pai Isaac era cego, não estava enxergando, só que ele não enxergava com os olhos da carne, mas pai conhece filho, tá? E Esaú era um dos filhos de Isaac. Isaac, ele tinha que abençoar um dos filhos por conta de que já estava chegando próximo da sua morte, ele já estava bastante velho, e a Bíblia vai dizer que ele tinha que abençoar sua esposa. Então Raquel, ela vai dizer o quê? Ela fala, pô, Rebeca, ela vai dizer, poxa, eu queria que meu filho Jacó fosse abençoado e não Esaú. Número 1, a Bíblia vai dizer que a mulher sabe edificar a casa toda destrói. Tá? Rebeca, oh meu Deus do céu. Rebeca, ela era muito sábia, era muito inteligente, então ela sabia o que ela estava fazendo. E primeiro, nada acontece se Deus não estiver no controle, aprendam isso. Então Deus estava no controle de tudo isso aí. Isaac era um homem de visão, mas ele estava cego carnalmente. E isso fez bem para ele, porque ele tomou uma decisão acertada, que era o que? Abençoar Jacó, que era quem estava nos planos de Deus. Deus não muda os seus planos. O que Deus começa, pronto e acabou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Então, se Jacó fosse pela lógica, ele abençoaria Esaú. Se Jacó fosse pelos seus princípios e preceitos, ele abençoaria Esaú. Porém, se ele abençoasse Esaú, nada do que aconteceu aconteceria. O homem olha
o hoje, Deus olha o amanhã, Deus é futurista. Então a Bíblia vai dizer que ele estava debilitado fisicamente, porém, ele tinha uma pessoa para auxiliá-lo. E quem era essa pessoa? A sua ajudadora. Lembra? Não é bom para uma menina só, mas façamos ele uma ajudadora. Então a ajudadora dele agiu da forma correta, quebrando princípios e lógicas, porque muitas vezes para Deus te abençoar, ele vai ter que quebrar princípios e lógicas. Tá? Entenda isso e aprenda isso. E eu vou falar rápido aqui porque tem muita coisa aqui. E a Bíblia vai dizer que quem foi abençoado então foi Jacó. Sua mãe colocou pelos nele, nos braços, colocou pelo nele em todas as partes do corpo, mais cabelo nele, para que quando seu pai o apalpasse, ele notaria que era Esaú e ele estaria abençoando, teoricamente, o filho correto. Pediu para que seu filho preparasse um guisado para ele, foi lá, preparou, tal, não sei o que, tem todo aquele negócio. Jacó, ele foi lá e comprou a sua primogenitura do seu irmão Esaú, que deu preferência ao seu estômago do que ao seu futuro, porém também Deus estava nisso aí tudo, porque eu acredito que Deus deu fome ali para Esaú, deu covardia, deu cansaço, deu tudo para conspirar aquilo ali. Muitas vezes o ser humano ele não entende. O ser humano não entende que Deus, ele conspira todas as coisas, ele move céus e terra para abençoar aquele que ele tem plano. Pessoas vão se magoar, pessoas vão se ferir, pessoas vão se chatear, pessoas não vão gostar do resultado, pessoas não vão entender o processo. Mas quando Deus ele quer abençoar, ele não vai pedir opinião para o homem, ele não vai partir de princípios, ele não vai olhar para lógicas. Quando Deus decide abençoar um homem, quando Deus decide abençoar a mulher, ele simplesmente arquiteta tudo que for necessário. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la. Deus ele fecha a porta para abrir outra porta, Deus ele faz caminhos tortuosos, ele quebra princípios, ele quebra protocolos. Ele acaba com o conceito humano de lógica, porque os caminhos deles são diferentes dos nossos, os pensamentos deles são diferentes dos nossos. Tudo que Deus faz é perfeito e não cabe explicação humana para isso. Se um dia você ver alguém ser abençoado, cale a sua boca, porque Deus é que está no negócio, né? A Bíblia diz: aquietai-vos e sabe que eu sou Deus. Deus ele não deve satisfação para homens. Deus não deve satisfação para mulheres, Deus não deve satisfação para seres humanos. Quando Deus não quer que uma coisa aconteça, não interessa. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que a porta que Deus abre, o homem não fecha, a porta que Deus fecha, o homem não abre. Então entenda isso e conviva com isso. Então estava nos planos de Deus de Jacó ser abençoado. Ah, mas ele é enganador, e daí? Ah, ele é surrupiador, e daí? Ah, não era para ser ele, e daí? Sabe essa bênção que você tem recebido? Não era para ser sua. Sabe essa prosperidade que bateu a tua porta? Não era para ser sua. Sabe essa casa? Não era para ser sua. Esse carro não era para ser seu. Esse emprego não era para ser seu. Esse marido, essa esposa não era para ser seu. Esses filhos não eram para ser seus. E por que são? Porque Deus quis. Que Deus quis. Acabou. Simples assim. Conviva com isso. E a Bíblia vai dizer que tudo isso aconteceu. E é interessante que todo mundo achava, ou o próprio Jacó também achava, que ele seria prejudicado, seu irmão queria matá-lo, mas a Bíblia vai dizer que apenas, não apenas não fez isso, ele ainda disse, quando ele encontrou, meu amigo, Jacó, fica em paz, cara. Você não me prejudicou, não. Deus me abençoou e me abençoou muito. O que você tem fica para você. Vai falar lá no versículo de número 9, o que é teu, fique para você. O que é teu, o que é meu, é meu. O que é para ser seu, é seu. O que é para ser meu, é meu. Você acha que você me enganou? Você não me enganou. Você acha que você me enrolou? Você não me enrolou. Tudo que você fez, Deus aprovou. Tudo que aconteceu, Deus quis. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tem gente dando risada do teu processo, mas não sabe do teu resultado. Tem gente dando risada do que você está passando, mas não sabe o que Deus escreveu para você lá na frente. As pessoas sabem o primeiro capítulo da tua história, mas não sabem o final dela. As pessoas sabem o que você está passando, mas sabe por que você deixa que apareça, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo lá na frente. Então deixa. Todo bom cozinheiro, ele sabe o que eu estou falando. Um prato, até ele ficar pronto, é horrível o processo. Mas depois, meu amigo, quando ele fica pronto, o mundo se delicia com aquela coisa maravilhosa que o bom cozinheiro fez. Ninguém sabe o que está acontecendo no céu nesse exato momento. Mas Deus está preparando uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. Você que está vendo esse vídeo. Mas aprenda o que eu vou passar aqui para você. Que tem um princípio básico para você ser abençoado. Tem.
E qual que é? Lembra da nossa segunda qualidade? Eu cumpro todos os mandamentos. Quando Jesus foi falar com o fariseu também, você conhece o que eu conheço, qual que é o primeiro? Amarás ao Senhor de todo o teu coração, teu entendimento, somente a Ele prestar. E o segundo? O segundo não é muito diferente do que o primeiro, não. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu começo a pregar. Você sabe por que Esaú foi abençoado? Porque ele não queria a derrota de Jacó. Ele não deixou aquela ferida impactar no resultado da sua vida. Então ele foi abençoado. Antes disso, lá no capítulo de número 4 de Gênesis, Caim matou Abel. E aí sabe o que Deus fez? Deus não foi punir Caim, mas Deus fez uma pergunta para Caim: cadê teu irmão Abel? Não sei, eu por acaso sou tutor dele, sou babá de meu irmão? Irmãos, entenda, Salmo 139 vai dizer da onisciência de Deus. Deus sabia onde estava Abel, só que ele queria saber por conta de sermão. Então por isso que ele perguntou primeiro para Caim, para ver qual era a atitude de Caim, porque naquele grande dia Deus vai fazer essa mesma pergunta para você que está vendo esse vídeo, para você pastor, para você presbítero, para você evangelista, para você ancião, para você apóstolo, não, porque eu não reconheço esse título daqui. Para mim teve 12 apóstolos e pronto. Que a minha Bíblia diz, eu prego Bíblia. E para você mulher que prega, para todos vocês, para você irmãzinha, para você líder do círculo de oração, aonde está o teu irmão? Cadê teu irmão? Foram feitos dois, então é para os dois ser salvo. Mas a Bíblia diz que estarão dois do campo, um subirá, o outro ficará. Cuidado com quem vai subir, porque você pode se surpreender. A Bíblia diz que estarão dois na cama, um subirá, o outro ficará. Cuidado que você pode se surpreender com quem vai subir. Porque o princípio de salvação é a coletividade, não é a singularidade. Esse negócio de salvação individual que te torna um crente egoísta, soberbo, mesquinho, arrogante. Esse é o princípio da salvação individual, que depois que você começou a ir para a igreja, não fala mais com ninguém, não fala mais com a sua família, virou as costas para todo mundo. Você esqueceu que Deus ele falou que vós serem minhas testemunhas na Judeia, Cesareia, Jerusalém, todos os confins da terra. Não é enfiado aí nesse banco encarpetado, aí nesse altar aí encarpetado, cheio de ar-condicionado, não. É ser testemunho em todos os lugares. Mas tem lugar que você vai pregar que ninguém vai querer te ouvir. Porque vai falar, agora você quer falar comigo? Você não fala que não pode entrar na roda dos escarnecedores? Nem andar no segundo conselho dos ímpios? Sim. Entenda o texto. Vai lá no Salmo 1 e entenda ele antes de sair pregando ele por aí. Porque Paulo ele veio para quebrar esse princípio de que a salvação era só para os judeus. Paulo foi pregador dos gentios. Então Paulo entrava no meio dos escarnecedores. Ele se fazia de judeu para ganhar judeu, se fazia de gentil para ganhar gentil, se fazia de louco para ganhar louco. Então você precisa se aproximar das pessoas para ganhá-las. Você precisa ir para o mar para pescar peixe. Dentro de casa ninguém pesca nada, a não ser que você tenha um aquário, ela fica igual tonto tentando pescar ele. Que é o que acontece com muita igreja, que não pode ver uma pessoa de fora vindo na dela que falou, foi Deus que mandou você aqui. Entenda-se que Deus ele vai pedir contas. Salmo de número 30, Gênesis 37 a seguir vai contar a história de um moço de 17 anos chamado José. Seu pai amava ele mais do que os seus outros irmãos e mandou ele atrás de seus irmãos. Seus irmãos odiavam ele por causa de suas interpretações de sonhos, por causa dessas coisas todas, por causa da sua chamada, na verdade. Algumas pessoas vão dizer que José estava errado porque ele abriu a boca. Não, ele não está errado não. Porque se ele não tivesse falado o que ele falou, não tivesse aberto a boca, ele estaria na mesma zona de conforto que ele sempre esteve até os 17 anos, assim como você, que não quer abrir a boca, que quer ficar na sua, fica com essa nutelice aí de anonimato, com esse medo de se expor, vai ficar com essa vidinha mentirosa pro resto da vida. Essa vida oculta, dupla personalidade pro resto da vida. Omissão é um dos maiores pecados que existe, que ele conhece bem, não pratica, peca. Está lá no livro de Tiago. Comece a ler outros livros além de Salmos. Beleza? Toma essa, torne com essa. Então aprenda uma coisa. José teve que abrir a boca para ele chegar onde ele chegou. O abrir a boca dele levou ele primeiro para uma cisterna, levou ele depois para uma prisão, mas depois levou ele a ser governador do Egito. E sustentar os seus irmãos. Irmãos esses a qual, quando Jacó olhou para eles e fez a mesma pergunta que Deus fez lá para Caim. Ei, cadê o teu irmão? Deus perguntou. Mas a salvação não era individual? Já falei 2 vezes aí de cadê o seu irmão. Mas parou por aí, tem que ter pelo menos 3 versículos para ter uma... Tá bom. Eles foram lá para o Egito para trazer sustento para a família. Jacó já não estava entre eles porque estava lá no Egito, esperando eles inclusive. O que aconteceu? Benjamim ficou para trás.
Quando voltam lá os 10 irmãos, 10 não, 9, né? Ah, não, desculpa, eram 10 mesmo. 2 ficaram no Egito. Que os 2 ficaram no Egito? José que já estava em Benjamim. E qual foi a pergunta de Jacó para os seus irmãos? Cadê o teu irmão? Perguntou de novo. Ah, mas a salvação não era individual. Já falei 3 aí, vezes que não é. Tome muito cuidado. Tem muita gente que bate no peito e se exalta lá pela passagem lá das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 loucas. Deus chamou quantas? Chamou 10. Então chamou 5, chamou 10, chamou 10. E aí 5 delas eram loucas. 5 eram prudentes. As prudentes entraram. E entraram porque tinham azeite de sobra. Ai, que agora eu vou quebrar. Essa vai doer no rim de muita gente. Essa aqui vai render comentário. Ah, mas elas entraram porque tinha azeite de sobra. Tá? O que você faz com sobra? Lembra da passagem da multiplicação, que não era multiplicação de divisão, da multiplicação de pães e peixes? Lembra dessa passagem? Jesus falou o quê? Para que recolhessem todas, para que não sobejassem nada. Deus não trabalha com sobra. A sobra de azeite daquelas 5 prudentes se acarretaram na condenação das 5 loucas. Mas elas eram loucas. Deus usa as coisas loucas para confundir as sãs. Usa as coisas que não são para confundir as que são. Há um caminho cujo nem os loucos errarão. Só tomar cuidado com o que você interpreta de Bíblia. A salvação é para as 10, não para 5. Ah, mas a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É você que seleciona? Vá ler a passagem do trigo e do joio que você vai quebrar a cara. Porque é tudo parecido no começo. Depois é que vai se manifestar quem é trigo e quem é joio. E ali, a prepotência e a arrogância daquelas 5 prudentes que entraram lá, vai chegar lá com um monte de azeite. Deus não quer azeite no céu, Ele quer sal, Ele quer almas. Ele quer almas, Ele quer vidas. Tudo que Deus dá é perfeito, é sobre medida, então não é para sobrar nada. Lembra que nós somos sal da terra e luz do mundo. Como é que é para trabalhar com sal? É temperado, é sobre medida. Então se sobrou sal não é para jogar fora, é para temperar o que está sem sal. Então tem muita gente sem sal por aí. E você que está sobrando sal aí, ô prepotente, arrogante, dono do céu, dá sal para os outros. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Tem muita gente que vai ser condenada por tua causa, pela tua prepotência, porque você está lá todo soberbão, entrando no céu cheio de azeite. Existe uma medida, e essa medida, ela é calibrada, é aferida. Trabalhe com a medida que você tem. Parábola dos 10 talentos. Entendeu? Lembra dela? Deu 5 para um, deu 1 para outro. Então o que você tem que fazer com esse talento? Ficar guardado com ele? E entrar no céu lá com aquele... Ah, mas foi Deus que me deu. Ele te deu para você trabalhar com ele. Então aquela medida é para ser trabalhada. Sobrou azeite, dá para as loucas. O que elas vão fazer com esse azeite não é problema seu. Mas você só vai ser cobrado daquilo que você recebeu. Entendeu? Ah, mas era azeite de reserva. Tá. Ainda assim, o azeite é para manter acesas as lamparinas. As lamparinas têm que estar acesas até a boda do cordeiro. Ela tem que ficar acesa depois disso não, porque lá já tem luz. Você não vai precisar de lamparina lá. Você não vai precisar de sol lá. Você vai precisar de luz lá. Então você não vai precisar dessas coisas lá. Você precisa de azeite aqui. Você sabe o que é azeite? Fé. Lá você não vai precisar de fé, você precisa de fé aqui. E você está com toda essa fé para você e deixando gente ser condenada, porque naquele dia vai ter uma grande balança, que vai estar de um lado quantas pessoas você salvou e quantas pessoas você condenou. E aí sabe quantas pessoas vai ter lá da quantidade de pessoas que você salvou? Só você. Porque você cresceu aprendendo que a salvação é individual. E sabe quantas pessoas vai ter que você condenou? Só na passagem das 10 virgens, metade. Estou parafraseando. Então muita gente está indo para o inferno por causa da tua santificação, pela tua santidade, pelo seu preciosismo. Por você achar que porque você é santo, o resto do mundo é pecador. Que todo mundo tem que ser igual a você para ir para o céu. E esqueceu que naquele grande dia Deus vai perguntar para você: cadê o teu irmão?
Cadê? Cadê o talento que eu te dei? Porque todas essas pessoas aí, foi Deus que te deu para você trabalhar elas. Jesus um dia olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque todos aqueles que me enviaste, nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, que já estava condenado desde o começo da terra. Judas já nasceu Deus sabendo que ele seria todo esse processo que aconteceu aí. E ainda assim, quando foram falar da morte de Judas, falaram que ele se precipitou, ou seja, até para Judas tinha salvação. E você condena as pessoas. Se não canta igual você, não sabe cantar. Se não prega igual você, não sabe pregar. Se não usa roupa que você não usa, não serve. Se não fala igual você, não serve. Se não acredita nas coisas que você, não serve. Vai tudo pro inferno. Ah, não, mas é só ir para outra igreja. Peraí, mas não é a tua que acerta? Não é a tua que ensina pro céu? E as outras não é tudo errado? Eu não estou entendendo. É muita contradição. Então aprenda o seguinte: pregue que Jesus é bom. Pregue que Jesus cura. Pregue que Jesus liberta. Pregue que Jesus prepara a pessoa para ir para o céu. Esquece o restante. Deixa o julgamento para Deus. Não se assente na cadeira de Deus. Não se assente no tribunal de Deus. Deus, ele é cordeiro, leão. Ele é advogado e juiz. Quem advoga é Jesus. Quem vai julgar é Jesus. Então não julgue as pessoas. Não condene as pessoas se você não consegue salvá-las. Se você não tem boca para falar de Jesus e converter as pessoas dos seus pecados, então não use sua boca para amaldiçoar as pessoas e levá-las para a condenação. Use o seu dom para o bem. Porque tudo que muitas vezes você faz é mais crime, tá? Do que um pedófilo, um adúltero, um fornicador. Prepotência é pecado, soberba é pecado, arrogância é pecado, omissão é pecado, julgamento é pecado. Virar as costas para as pessoas é pecado. O segundo grande mandamento está equiparado ao primeiro de acordo com a sua Bíblia. Se você parar de ler o Salmo 91, o Salmo 23, leia lá: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E para aqueles que não entenderam isso ainda, Jesus Cristo deu mais um novo mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Quantas pessoas você já mandou para o inferno esse ano, que acabou de começar? Pelas tuas obras, pelas tuas atitudes, pelas tuas condutas. Então, aonde está o teu irmão? Eu me lembro que uma vez, numa igreja que eu administrava, que eu pastoreava, a igreja estava metade. E eu falei para os irmãos: por quantas casas que você passou antes de chegar aqui? Faz uma reflexão. Você deve ter passado pela casa de pelo menos mais umas 1000 pessoas. De que são dessa igreja, umas 20. E quantas você parou para falar: vamos para o culto hoje? Você manda mensagem para todo mundo. Quantas você mandou mensagem: vamos para o culto hoje? Cuidado com essa religiosidade. Cuidado. Porque a passagem do bom samaritano ela é perfeita. Levita: não posso te ajudar porque eu tenho ensaio de louvor e tal. Sacerdote: não posso te ajudar porque eu estou atrasado para o culto. Não rola. Outra coisa: se me virem com você, vão falar que eu estou escarnecendo. Se me virem com você, vão falar que eu estou escandalizando. Então deixa eu ir para o culto. Eu fico imaginando o que esse levita, o que esse sacerdote louvaram ou pregaram lá na igreja. Porque uma pessoa que não conhece a essência do que é o evangelho vai pregar o quê? Uma pessoa que não sabe o que é o amor ao próximo vai pregar o quê? Uma pessoa que machuca uma outra pessoa gratuitamente vai pregar o quê? E eu não quero te condenar não, porque eu não estou aqui para isso. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo é lindo, maravilhoso e perfeito na tua vida. E toda essa santidade que vocês manjam, não use ela contra você nem contra ninguém. Porque o peso da salvação da tua alma é o mesmo peso da salvação da alma de qualquer outra pessoa. Então naquele grande dia Deus vai perguntar: cadê o teu irmão? Não deixe ninguém ir para o inferno por causa da tua arrogância, da tua prepotência, da tua soberba. Não deixe. Esse negócio de salvação individual, cuidado. O céu é muito grande, tem espaço para mais gente além de você e das pessoas que te seguem. Tá bom?
Eu espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração e que a partir de hoje você saia um pouco desse pedestal, dessa zona de conforto e aprenda que Jesus é um Deus, não é de uma pessoa, é de todas as pessoas. Beijo a todos. Tchau.